O vento soprava suave sobre os penhascos da Normandia, onde o imponente castelo de Saint-Michel reinava solitário contra o céu do entardecer. Suas torres de pedra cinzenta erguiam-se majestosas, testemunhas silenciosas de séculos de história, enquanto lá embaixo o mar bravio quebrava contra as rochas em um ritual eterno. Naquele outono de 1350, enquanto o sol derramava seus últimos raios dourados sobre as antigas muralhas, o som distante das ondas misturava-se aos ruídos cotidianos do castelo. De seus aposentos privados, o conde Louis de Beaufort observava o movimento no pátio com a vigilância afiada que a guerra lhe deixará como herança. Aos 28 anos, seus olhos azuis carregavam o peso de memórias que iam muito além das cicatrizes visíveis em seu corpo. O campo de batalha havia sido impiedoso, ceifando não apenas a vida de seus amigos mais leais, mas também sua capacidade de confiar, depois que antigos companheiros venderam informações vitais aos inimigos. Aquelas traições haviam transformado o jovem líder em um homem austero, que agora governava seu castelo com a mesma cautela com que um dia comandou seus exércitos. Os criados se moviam pelo pátio com cautela calculada, conscientes do olhar vigilante de seu senhor. O castelo, antes conhecido por suas celebrações e hospitalidade, agora refletia o temperamento de seu mestre, frio, disciplinado e impenetrável. As risadas que antes ecoavam pelos corredores de pedra haviam sido substituídas por sussurros contidos e passos apressados. Foi numa tarde particularmente fria que Sophie chegou aos portões do castelo. Aos 22 anos, seus longos cabelos dourados estavam parcialmente cobertos por um lenço simples, e suas roupas modestas contavam a história silenciosa de uma longa jornada. Em seus olhos azuis, porém, brilhava uma determinação que nem mesmo a tragédia havia conseguido apagar. A peste havia sido cruel com sua família, levando um a um, deixando-a sozinha com apenas uma trouxa de roupas e o precioso conhecimento de ervas e temperos que sua mãe lhe havia ensinado. Durante sua breve jornada até Saint-Michel, Sophie havia sobrevivido coletando plantas pelo caminho e trocando pequenos serviços por comida, até ouvir sobre a necessidade de uma nova cozinheira no castelo. A governanta, Madame Dubois, uma mulher de expressão severa e olhos perspicazes, examinou Sophie com um olhar crítico. Uma cozinheira, você diz? E que experiência tem além de cozinhar para camponeses? Sophie ergueu o queixo, mantendo a dignidade apesar do tremor em suas mãos. Minha mãe me ensinou mais do que apenas cozinhar, madame. Ela me ensinou a falar com as ervas, a entender como cada tempero pode transformar o mais simples dos ingredientes em algo extraordinário. Algo na convicção de sua voz deve ter tocado a governanta, pois ela conduziu Sophie até a cozinha do castelo. Muito bem, então, mostre-me do que é capaz. Temos ingredientes básicos, algumas verduras, um pouco de carne, ervas do jardim. Prepare algo. A cozinha era um ambiente vasto e intimidador, com suas enormes lareiras e bancadas de madeira escurecida pelo tempo. Outros servos lançavam olhares curiosos em sua direção, mas Sophie concentrou-se apenas em sua tarefa. Com movimentos precisos, começou a selecionar ingredientes, suas mãos movendo-se com a segurança de quem conhece intimamente seu ofício. Do andar superior, Louis captou um aroma que o fez pausar em meio à leitura de seus documentos. Era algo diferente dos odores habituais do castelo, mais complexo, mais intrigante. O cheiro de ervas frescas misturava-se com o aroma rico de um ensopado, criando uma fragrância que despertou memórias há muito enterradas de tempos mais felizes. Na cozinha, Sophie acrescentava os últimos toques ao seu ensopado. Havia escolhido uma combinação específica de ervas, tomilho fresco, louro e uma pitada de sálvia, que sua mãe sempre dizia ser capaz de aquecer até o coração mais frio.
O aroma que se espalhava pela cozinha já havia atraído vários servos, que disfarçavam sua curiosidade pretendendo realizar outras tarefas. Foi então que ele entrou. O conde Louis de Beaufort surgiu na porta da cozinha como uma sombra repentina, silenciando instantaneamente todas as conversas. Sophie, concentrada em seu trabalho, só percebeu sua presença quando o silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Ao se virar, seus olhos encontraram os dele pela primeira vez. Foi um momento breve, mas carregado de uma intensidade que pegou ambos de surpresa. Louis, acostumado a inspirar medo e respeito, encontrou nos olhos azuis da jovem algo diferente, uma mistura de respeito com uma serenidade que o intrigou. Sophie, por sua vez, viu além da máscara austera do conde, percebendo nas profundezas daquele olhar azul escuro uma solidão que espelhava a sua própria. Meu senhor, ela fez uma reverência respeitosa, mas sem submissão excessiva. Gostaria de provar o ensopado. Louis se viu assentindo antes mesmo de pensar em recusar. Sophie serviu uma tigela com movimentos graciosos, e o aroma tornou-se ainda mais intenso. Ao primeiro sabor, algo dentro dele estremeceu. Não era apenas a perfeição dos temperos ou a suavidade da carne. Havia algo mais, algo que falava de conforto, de lar, de memórias que ele pensava ter perdido para sempre. Quem é você? Ele perguntou, sua voz mais suave do que o habitual. Sophie, meu senhor. Sophie Dupont. Onde aprendeu a cozinhar assim? Com minha mãe, senhor. Ela dizia que cada prato conta uma história, que cada tempero tem um propósito além do sabor. Louis encontrou-se querendo saber mais sobre essas histórias, mais sobre ela, mas seu treinamento e manter distância prevaleceu. Com um aceno brusco, ele se virou para a governanta. Ela fica. Nos dias que se seguiram, Sophie estabeleceu seu lugar na cozinha do castelo com a mesma delicadeza com que temperava seus pratos. Suas mãos habilidosas e seu conhecimento de ervas transformavam os ingredientes mais simples em refeições memoráveis. O aroma de seus cozidos, sopas e assados começou a permear os corredores do castelo, trazendo uma nova vida ao ambiente antes austero. Louis encontrava-se cada vez mais atraído à cozinha, inventando desculpas para suas visitas frequentes. Às vezes alegava inspecionar as provisões, outras vezes dizia verificar o cardápio do dia seguinte. Mas seus olhos sempre encontravam o caminho até Sophie, observando a graciosidade com que ela se movia entre os tachos e panelas, a forma como a luz do fogo dançava em seus cabelos dourados. A presença dela começou a exercer um efeito sutil, mas inegável, sobre ele. Suas refeições, antes um ato mecânico e solitário, tornaram-se momentos aguardados com antecipação. Cada prato que Sophie preparava parecia carregar uma mensagem silenciosa, um convite para baixar suas defesas, para permitir-se sentir novamente. Uma tarde, Louis a encontrou no jardim de ervas que ela havia começado a cultivar nos fundos do castelo. Sophie estava ajoelhada entre os canteiros, suas mãos gentilmente tocando as folhas de tomilho e sálvia. A luz dourada do entardecer a envolvia como um halo, e por um momento, ele se esqueceu de todas as razões pelas quais deveria manter distância. O ar entre eles estava carregado de tensão não dita. Sophie ergueu-se graciosamente, suas saias roçando as ervas aromáticas e liberando sua fragrância no ar. O perfume misturou-se ao dela próprio, criando uma essência que Louis sabia que jamais esqueceria. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, todas as barreiras de classe e posição social pareceram derreter como neve ao sol. No entanto, o peso das convenções sociais e seus próprios medos ainda pesavam sobre Louis. As memórias das traições sofridas na guerra assombravam seus pensamentos,
fazendo-o recuar toda vez que se sentia próximo demais de se entregar aos sentimentos que Sophie despertava. Ele se forçava a lembrar das consequências de confiar, do preço que pagará por baixar sua guarda no passado. Mas Sophie, com sua presença constante e sua força serena, continuava a desmantelar suas defesas. Cada refeição que ela preparava era como um novo capítulo de uma história que falava diretamente ao seu coração ferido. Os pratos que chegavam à sua mesa não eram apenas alimento, eram demonstrações silenciosas de cuidado, de compreensão, de uma devoção que ia além das palavras. As transformações no castelo de Saint-Michel começaram a se manifestar de maneira sutil. Os servos, antes tensos e silenciosos, passaram a trocar sorrisos discretos quando sentiam o aroma das refeições de Sophie. O próprio ar do castelo parecia mais leve, perfumado com essências de ervas frescas e temperos que ela cultivava com tanto cuidado. Louis observava essas mudanças com uma mistura de fascinação e apreensão. Suas visitas à cozinha tornaram-se tão frequentes que os servos já não se sobressaltavam tanto com sua presença. Em cada visita, encontrava Sophie imersa em seu trabalho, cantarolando suavemente enquanto preparava pratos que pareciam carregar memórias de tempos mais felizes. Certa manhã, ao descer para seu desjejum, Louis encontrou sobre sua mesa não apenas o habitual pão e queijo, mas também um pequeno pote de geleia de frutas silvestres. O aroma doce e cítrico o transportou instantaneamente para sua infância, para as manhãs em que sua mãe supervisionava a preparação das conservas. Sophie havia de alguma forma recuperado essa memória perdida, transformando-a em algo tangível. As noites no castelo, antes silenciosas e sombrias, ganharam nova vida com jantares que ela preparava. Louis pegou-se aguardando ansiosamente cada refeição, curioso para descobrir que nova combinação de sabores Sophie havia criado. Cada prato parecia contar uma história diferente. Alguns falavam de conforto e aconchego, outros de aventura e descoberta. Durante um jantar particularmente memorável, ela serviu um ensopado de cordeiro com ervas frescas que fez Louis fechar os olhos em apreciação. O sabor o lembrou dos banquetes de sua juventude, antes das guerras, quando o salão do castelo ecoava com risadas e música. Quando reabriu os olhos, encontrou Sophie o observando com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Os outros servos começaram a notar as mudanças em seu senhor. O homem austero e fechado que retornará da guerra aos poucos dava lugar a alguém mais presente, mais atento aos detalhes do cotidiano do castelo. Seus olhos, antes sempre alertas e desconfiados, agora frequentemente se perdiam em pensamentos, especialmente após as refeições. Sophie, por sua vez, sentia o peso daqueles olhares. Quando Louis estava por perto, suas mãos tremiam levemente ao cortar as ervas ou mexer os caldeirões. Seu coração disparava cada vez que ouvia seus passos firmes no corredor de pedra que levava à cozinha. Mas mantinha sua dignidade e compostura, respondendo às perguntas dele com uma mistura perfeita de respeito e serenidade. Em suas noites solitárias, Louis se pegava relembrando pequenos detalhes: o brilho dos cabelos dela à luz do fogo, a graciosidade de seus movimentos ao servir uma taça de vinho, o leve rubor em suas faces quando seus olhares se encontravam. Lutava contra esses pensamentos, lembrando-se amargamente das lições que a guerra lhe ensinara sobre confiança e vulnerabilidade. Mas havia algo em Sophie que desafiava todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Não era apenas sua beleza, embora esta fosse inegável. Era sua autenticidade, a forma como enfrentava cada dia com determinação e dignidade, apesar de sua posição humilde. Era como se ela trouxesse consigo uma luz própria, capaz de iluminar até mesmo os cantos mais escuros do castelo, e de sua alma. Uma tarde,
Enquanto supervisionava o armazenamento das provisões de inverno, Louis a encontrou organizando potes de conservas nas prateleiras da despensa. O espaço era pequeno e mal iluminado, preenchido com o aroma das especiarias que ela havia cuidadosamente separado e guardado. A proximidade entre eles era quase palpável no ar íntimo da despensa. O tempo pareceu congelar naquela despensa mal iluminada. Sophie segurava um pote de conservas contra o peito, consciente de cada respiração de Louis atrás dela. O aroma das especiarias parecia mais intenso no espaço confinado, criando uma atmosfera quase embriagante. Quando ela se virou para guardar o último pote, seus corpos ficaram a centímetros de distância. Louis podia sentir o perfume suave que emanava dos cabelos dela, uma mistura de lavanda e algo unicamente Sophie. Suas mãos formigavam com o desejo de tocar aqueles fios dourados que escapavam rebeldes do lenço simples. Por um momento, esqueceu-se completamente de quem era, de todas as razões pelas quais deveria manter distância. O pote escorregou das mãos trêmulas de Sophie, mas antes que pudesse se quebrar, Louis o pegou num movimento rápido. Seus dedos se tocaram por um breve instante, enviando ondas de calor através de ambos. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas, de desejos contidos. Aquele encontro na despensa marcou uma mudança sutil mas profunda. Louis começou a notar como seu coração acelerava ao ouvir a voz dela, como seus olhos automaticamente a procuravam quando entrava em um ambiente. As memórias da guerra, sempre tão vívidas, pareciam embaçar na presença dela, como se Sophie fosse um bálsamo para suas feridas antigas. As estações começaram a mudar, e com elas, as receitas de Sophie. O verão trouxe pratos leves perfumados com ervas frescas do jardim que ela cultivava com tanto carinho. Cada refeição era uma nova descoberta para Louis, não apenas de sabores, mas de sentimentos que pensava ter perdido para sempre. Uma noite, após um jantar particularmente especial, Louis permaneceu mais tempo que o habitual à mesa. O salão estava vazio exceto por Sophie, que recolhia os últimos pratos. O fogo da lareira lançava sombras dançantes nas paredes de pedra, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Por que este prato em particular hoje? Ele perguntou, sua voz mais suave que o habitual. Sophie pausou seu trabalho, e por um momento pareceu ponderar a resposta. Algumas receitas, meu senhor, são feitas não apenas para alimentar o corpo, mas para curar a alma. Suas palavras atingiram Louis como uma flecha certeira. Como ela conseguia ver através de suas defesas com tanta facilidade? Como podia compreender tão bem as feridas que ele carregava? Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma tensão crescente. Cada encontro casual nos corredores do castelo, cada olhar trocado durante as refeições, cada momento de silêncio compartilhado carregava o peso de sentimentos cada vez mais difíceis de ignorar. Louis começou a perceber as pequenas mudanças em si mesmo. O homem amargo e desconfiado que voltará da guerra estava lentamente dando lugar a alguém diferente. As risadas dos servos já não o irritavam tanto, e às vezes ele se pegava quase sorrindo ao ouvir as conversas animadas vindas da cozinha. Uma manhã de outono, Louis encontrou sobre sua escrivaninha um pequeno prato coberto. Ao retirar a tampa, foi envolvido pelo aroma de bolinhos de mel e canela, exatamente como os que sua mãe costumava mandar preparar quando ele era criança. A memória o atingiu com força suficiente para fazê-lo sentar, suas mãos tremendo levemente. Como Sophie poderia saber? Ele nunca havia mencionado esses bolinhos, essa lembrança particular de sua infância. No entanto, ali estavam eles, perfeitamente dourados, exalando o mesmo aroma que um dia significou conforto e segurança. Naquela tarde,
Contrariando todos os seus hábitos, Louis foi pessoalmente à cozinha. Encontrou Sophie sozinha, preparando o jantar, seus movimentos graciosos como uma dança enquanto se movia entre os tachos e panelas. Ela parou ao vê-lo, seus olhos azuis refletindo a luz do fogo. O silêncio entre eles estava carregado de perguntas não feitas. Louis deu um passo à frente, então outro, até estar próximo o suficiente para sentir o calor do fogo e o perfume suave que emanava dela. Sophie permaneceu imóvel, apenas seu peito subindo e descendo em respirações rápidas. "Como você soube?" ele perguntou, sua voz rouca de emoção contida. "Há histórias, meu senhor, que não precisam ser contadas com palavras", ela respondeu suavemente. "Às vezes, estão escritas nos olhos de alguém, no modo como observam certas coisas, na forma como saboreiam determinadas lembranças." A resposta dela o desarmou completamente. Todas as barreiras que havia construído ao longo dos anos, todas as defesas cuidadosamente erguidas pareceram derreter como neve ao sol. Em um movimento quase involuntário, sua mão encontrou o caminho até o rosto dela, seus dedos roçando levemente a pele macia da bochecha. Sophie fechou os olhos ao toque, uma única lágrima escapando por entre seus cílios dourados. Louis a secou com o polegar, maravilhado com a suavidade de sua pele, com a confiança que ela depositava nele naquele momento de vulnerabilidade compartilhada. O mundo além da cozinha parecia ter desaparecido. Não havia mais guerra, não havia diferenças sociais, não havia passado ou futuro, apenas aquele momento, suspenso no tempo como uma gota de mel prestes a cair. O momento foi interrompido pelo som distante de passos no corredor. Louis se afastou abruptamente, a realidade de sua posição e das convenções sociais caindo sobre ele como um balde de água fria. Sophie rapidamente voltou sua atenção aos preparativos do jantar, mas suas mãos tremiam levemente ao manipular os utensílios. Aquela noite marcou uma mudança profunda no castelo de Saint-Michel. Louis se recolheu aos seus aposentos mais cedo que o habitual, atormentado por um turbilhão de emoções conflitantes. O toque da pele dela ainda queimava em seus dedos, e o perfume suave de Sophie parecia impregnar seus pensamentos. Durante dias, ele lutou uma batalha interna feroz. Cada fibra de seu ser ansiava pela presença dela, pela paz que Sophie trazia consigo, pelo modo como ela conseguia enxergar além de suas cicatrizes. Mas as vozes do passado gritavam em sua mente, lembrando das traições sofridas, das perdas, da dor que confiança mal depositada podia trazer. Sophie, por sua vez, colocava ainda mais de sua alma em cada prato que preparava. Suas receitas tornaram-se mais ousadas, mais pessoais, cada uma delas uma declaração silenciosa dos sentimentos que não podia expressar em palavras. O castelo inteiro parecia vibrar com a tensão não resolvida entre eles. As semanas se arrastaram como uma doce tortura. Cada vez que seus caminhos se cruzavam, o ar parecia carregado de eletricidade. Os servos mais antigos começaram a notar as mudanças em seu senhor. A forma como seus olhos sempre buscavam Sophie em qualquer ambiente, como sua expressão suavizava na presença dela, como às vezes ele parecia perder o fio de uma conversa quando ela passava por perto. Uma noite particularmente fria de outono, Louis encontrou Sophie novamente no jardim de ervas. Ela estava colhendo as últimas plantas antes que as geadas levasse, seu vestido simples ondulando com a brisa noturna. A lua cheia banhava a cena com sua luz prateada, fazendo os cabelos dela brilharem como fios de ouro. Está tarde para estar no jardim, a voz de Louis soou mais rouca que o habitual, traindo sua emoção contida. Sophie se virou lentamente, um pequeno molho de ervas junto ao peito. O luar iluminava seu rosto delicado,
revelando uma mistura de surpresa e algo mais profundo em seus olhos. As primeiras geadas estão chegando, meu senhor. Algumas dessas ervas não sobreviverão ao inverno. Louis deu um passo em sua direção, então outro, como se puxado por uma força invisível. O perfume das ervas recém-colhidas misturava-se com o aroma natural dela, criando uma fragrância inebriante. Seus olhos encontraram os dela, e desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar. Você mudou tudo, ele confessou, sua voz pouco mais que um sussurro. O castelo, os servos, a própria atmosfera deste lugar. Meu mundo inteiro parece diferente desde que você chegou. Um rubor suave tingiu as faces de Sophie, visível mesmo sob a luz prateada da lua. Apenas trouxe um pouco de sabor de volta à sua vida, meu senhor. Louis, ele corrigiu suavemente. Quando estivermos sozinhos, me chame de Louis. O ar entre eles vibrava com possibilidades não ditas. Louis ergueu a mão, tocando levemente uma mecha dourada que escapava do lenço dela. Sophie tremeu ao toque, mas não se afastou. As ervas em suas mãos liberaram seu aroma no ar noturno quando ela as apertou mais forte contra o peito. Tenho medo, ele admitiu, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Medo do que sinto quando estou perto de você. Medo de confiar novamente. De perder. Nem todos os que entram em sua vida vieram para partir. Sophie respondeu com uma sabedoria que ia além de seus anos. Algumas pessoas chegam para ficar, para curar, para construir algo novo das ruínas do passado. Louis sentiu algo dentro dele se quebrar, não de dor, mas como um dique rompendo-se para deixar as águas fluírem livremente. Suas mãos encontraram o rosto de Sophie, emoldurando-o com uma delicadeza que nem ele sabia possuir. O mundo pareceu suspender sua respiração quando Louis inclinou-se em direção a Sophie. O maço de ervas escorregou de suas mãos, caindo silenciosamente na grama aos seus pés, liberando uma última onda de fragrância na noite. O coração dela batia tão forte que parecia querer escapar do peito, enquanto cada nervo de seu corpo vibrava em antecipação. O primeiro toque de seus lábios foi suave como o roçar de uma pétala de rosa. Louis sentiu Sophie estremecer sob suas mãos, sua pele delicada aquecendo-se ao seu toque. O perfume dela, uma mistura de lavanda, tomilho e algo unicamente seu, o envolveu completamente, fazendo sua cabeça girar com uma embriaguez mais doce que qualquer vinho. Quando Sophie correspondeu ao beijo, foi como se uma corrente elétrica percorresse o corpo de ambos. Seus lábios eram macios e quentes, com um leve sabor das ervas que ela passará o dia colhendo. Louis aprofundou o beijo, uma de suas mãos deslizando para a nuca dela, enquanto a outra encontrava sua cintura, puxando-a para mais perto. Sophie sentiu suas pernas fraquejarem, agradecida pelo apoio firme dos braços dele. Suas próprias mãos encontraram o caminho até o peito de Louis, sentindo o coração dele bater tão descompassado quanto o seu. O calor que emanava dele atravessava o tecido de suas roupas, aquecendo-a contra o ar frio da noite. O beijo tinha gosto de promessas não ditas, de desejos há muito contidos, de um futuro que começava a se desenhar diante deles. Era doce e ardente ao mesmo tempo, como mel aquecido ao fogo. Louis podia sentir o leve tremor que percorria o corpo de Sophie, a forma como ela se moldava ao seu abraço, como se tivesse sido feita para estar ali. Quando finalmente se separaram, ofegantes, seus rostos permaneceram próximos, compartilhando o mesmo ar. Os olhos de Sophie brilhavam como safira sob o luar, refletindo todo o amor que transbordava de seu coração. Louis tocou sua face com reverência, maravilhado com a suavidade de sua pele e com a intensidade das emoções que ela despertava nele.
O silêncio da noite envolvia-os como um manto protetor, mas a realidade do que acabará de acontecer começava a pesar sobre ambos. Louis mantinha Sophie em seus braços, relutante em deixá-la ir, como se temesse que ao soltá-la tudo se revelasse apenas um sonho. Isso muda tudo, ele sussurrou contra seus cabelos, sua voz carregada de emoção. Sophie aninhou-se mais em seus braços, sentindo o calor dele protegê-la do ar noturno cada vez mais frio. O perfume das ervas pisadas sob seus pés misturava-se ao aroma de couro e sândalo que emanava dele, criando uma fragrância única que ela sabia que jamais esqueceria. Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma doce tensão. Durante o dia, mantinham as aparências, ele, o senhor do castelo, ela, a cozinheira. Mas seus olhares carregavam agora um segredo compartilhado, uma promessa silenciosa que fazia seus corações acelerarem sempre que se encontravam. Louis encontrava cada vez mais razões para visitar a cozinha. Observava Sophie em seu domínio, hipnotizado pela graça com que ela se movia entre os afazeres. Seus gestos precisos ao manipular os ingredientes, o modo como inclinava levemente a cabeça ao provar um molho, o sorriso satisfeito quando uma receita atingia o ponto perfeito, cada pequeno detalhe dela o encantava mais. Nas noites silenciosas, encontravam-se no jardim de ervas, onde o perfume das plantas e a luz da lua criavam um cenário quase mágico. Ali, protegidos pela escuridão gentil da noite, compartilhavam momentos preciosos. Louis segurava o rosto dela entre suas mãos como se fosse a mais delicada das porcelanas, seus beijos uma mistura de paixão e reverência. Seus dedos percorriam suavemente a curva do rosto dela, entrelaçavam-se em seus cabelos dourados, mas sempre com respeito que demonstrava o quanto a valorizava. Sophie descobriu um poder que nunca imaginara possuir, não apenas o de despertar o desejo em Louis, mas o de tocá-lo profundamente na alma. Um simples roçar de dedos em seu braço fazia o poderoso conde estremecer, não de desejo físico, mas de uma emoção mais profunda e verdadeira. Porém, mesmo nesses momentos de felicidade roubada, a realidade do mundo ao redor não podia ser ignorada. Os sussurros começaram a correr pelos corredores do castelo, olhares curiosos e às vezes reprovadores o seguiam, e a diferença entre suas posições sociais pairava sobre eles como uma sombra constante. Numa manhã particularmente fria, um mensageiro chegou ao castelo trazendo uma carta que mudaria tudo. O selo de cera ostentava o brasão de uma das famílias mais nobres da região, e seu conteúdo era claro: uma proposta formal de casamento entre Louis e a filha mais velha do Duque de Bordeaux. Louis sentiu o peso daquela carta como uma corrente de ferro em seu pescoço. Era exatamente o tipo de aliança que se esperava dele como Conde de Saint-Michel, uma união que fortaleceria sua posição, expandiria suas terras, protegeria seu povo. Era seu dever, sua responsabilidade, tudo o que ele sempre soubera que um dia teria que fazer. Mas agora, pela primeira vez em sua vida, o dever parecia uma prisão insuportável. Durante dias, ele vagou pelos corredores do castelo como uma sombra inquieta. Sophie notou a mudança nele imediatamente, a tensão em seus ombros, o modo como seus olhos evitavam os dela durante suas visitas à cozinha, o silêncio pesado que o acompanhava. Uma noite, incapaz de suportar mais aquela distância, ela o encontrou em sua biblioteca. O aroma do ensopado que trazia consigo, o mesmo que havia preparado em seu primeiro dia no castelo, encheu o ambiente, trazendo consigo todas as memórias dos meses que haviam compartilhado. Louis estava de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra o céu noturno. Quando se virou para encará-la, Sophie viu em seus olhos uma tempestade de emoções contidas. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas, de medos e esperanças que lutavam para encontrar voz.
Você está me evitando, Sophie disse suavemente, colocando a bandeja sobre a mesa de carvalho maciço. Louis fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela o tivessem atingido fisicamente. Quando os reabriu, havia neles uma determinação que Sophie nunca havia visto antes. Recebi uma proposta de casamento, ele disse finalmente, sua voz rouca. Uma aliança com a família de Bordeaux. É o tipo de união que todos esperam, que o Conselho tem pressionado para que eu faça, que protegeria nossas terras. Sophie sentiu seu coração apertar, mas manteve-se firme. Entendo, ela respondeu, sua voz apenas um sussurro. É seu dever, afinal. Dever, Louis repetiu a palavra como se ela tivesse um gosto amargo. Atravessou a biblioteca em passadas largas até estar diante dela. Toda a minha vida foi construída em torno do dever. Lutei por ele, sangrei por ele, vi amigos morrerem por ele. Pensei que isso era tudo que importava, que era o suficiente. Suas mãos encontraram o rosto de Sophie, e ela não pôde conter o tremor que a percorreu ao seu toque. Então você chegou, ele continuou, sua voz carregada de emoção. Com seus temperos e suas ervas, com sua gentileza e sua força. Você trouxe cor de volta ao meu mundo, Sophie. Trouxe sabor de volta à minha vida. Como posso voltar à escuridão depois de conhecer sua luz? Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Sophie. Mas seu dever, meu dever é com meu coração também, Louis a interrompeu. Com minha alma. Com a felicidade do meu povo. E que tipo de líder eu seria se não pudesse reconhecer o verdadeiro valor, a verdadeira nobreza, quando a encontro? Louis se afastou alguns passos, seus olhos nunca deixando o rosto de Sophie. Em cada movimento seu havia uma determinação recém-descoberta, como se anos de dúvidas e medos finalmente tivessem se dissipado numa única clareza cristalina. Quando voltei da guerra, ele começou, sua voz firme apesar da emoção contida. Pensei que nunca mais confiaria em alguém. Que nunca mais permitiria que alguém se aproximasse o suficiente para ter o poder de me ferir. E então você apareceu, com sua gentileza que não pede nada em troca, com sua força que não precisa ser provada. Ele caminhou até a janela, observando seu reflexo no vidro escuro. Sabe o que percebi, Sophie? Que a verdadeira nobreza não está no sangue ou nos títulos. Está nas escolhas que fazemos, na maneira como tratamos os outros, na coragem de seguir nosso coração mesmo quando o mundo inteiro diz que estamos errados. Virando-se novamente para ela, Louis atravessou a distância entre eles com passos decididos. Pegou as mãos dela entre as suas, notando como elas tremiam levemente. Casa comigo, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma verdade há muito tempo contida em seu coração. Sophie prendeu a respiração, seus olhos arregalados de surpresa. Louis, o conselho, a nobreza, eles nunca. Eles terão que aceitar. Ele a interrompeu gentilmente. Sou o conde de Saint-Michel. E se há uma coisa que aprendi com você é que algumas batalhas valem a pena ser lutadas. Este castelo nunca esteve mais vivo do que desde que você chegou. O povo nunca esteve mais feliz. Você trouxe mais nobreza para estas paredes com suas mãos calejadas do que qualquer título poderia trazer. Sophie sentiu suas pernas fraquejarem, e Louis a guiou gentilmente até uma cadeira próxima. O calor da lareira e o aroma ainda presente do ensopado criavam uma atmosfera íntima ao redor deles, como se o mundo exterior houvesse desaparecido por completo. Você tem certeza? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Isso pode custar muito a você. Seu prestígio, suas alianças. Louis se ajoelhou diante dela, ainda segurando suas mãos.
A guerra me ensinou o verdadeiro valor das coisas, Sophie. O prestígio não aquece um coração solitário. Alianças políticas não trazem felicidade. Quando estive à beira da morte nos campos de batalha, não foram títulos ou terras que me fizeram querer sobreviver, foi o desejo de encontrar algo real, algo verdadeiro. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Sophie enquanto ela observava o homem à sua frente, não o conde de Saint-Michel, mas simplesmente Louis, com toda a sua força e vulnerabilidade expostas. Você me devolveu a vida, ele continuou, sua voz embargada de emoção. Não apenas com seus pratos ou suas ervas, mas com seu coração puro, sua dignidade inabalável. Me mostrou que ainda existem pessoas em quem vale a pena confiar, que o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas. Sophie soltou uma de suas mãos para tocar o rosto dele, sentindo a aspereza da barba por fazer sob seus dedos. Também tenho medo, ela admitiu. Medo de não ser suficiente, de não saber como ser uma condessa. Você já é mais do que suficiente, Louis a interrompeu com firmeza. E será a condessa mais amada que Saint-Michel já conheceu, porque você entende o que realmente importa, não as aparências ou as formalidades, mas o coração das pessoas. Sophie olhou profundamente nos olhos de Louis, aqueles mesmos olhos que antes pareciam tão frios e distantes, agora transbordando de amor e esperança. Em seu coração, ela já sabia sua resposta. Na verdade, talvez sempre soubesse, desde o primeiro momento em que seus olhares se cruzaram na cozinha do castelo. Sim, ela respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas. Sim, eu me caso com você. O sorriso que iluminou o rosto de Louis naquele momento era como o nascer do sol após a mais longa das noites. Ele a puxou para seus braços, e seus lábios se encontraram em um beijo que selava não apenas uma promessa de amor, mas uma nova era para Saint-Michel. A notícia de seu noivado espalhou-se pelo castelo como fogo em palha seca. Como esperado, houve resistência inicial, cartas indignadas de nobres vizinhos, sussurros de desaprovação nos corredores, olhares atravessados de alguns membros do conselho. Mas para cada voz de protesto, havia duas de apoio, servos que testemunharam a transformação de seu senhor, aldeões que já haviam sido tocados pela bondade de Sophie, guerreiros que viam em seu conde uma felicidade há muito perdida. A notícia do noivado espalhou-se pelo castelo como fogo em palha seca. Em tempos onde a Guerra dos 100 Anos e a peste bubônica haviam devastado a França, o conde de Saint-Michel era um dos poucos nobres que conseguirá manter suas terras prósperas e seguras. Sua fortaleza era um porto seguro na turbulenta Normandia, suas rotas comerciais alimentavam a região, e sua espada provara seu valor em incontáveis batalhas. Quando os primeiros murmúrios de desaprovação começaram a circular pelos corredores do castelo, Louis apenas sorriu. Seu conselheiro mais antigo, reunindo toda a coragem, ousou questionar a adequação de tal união. Meu senhor, ele começara, hesitante, certamente há damas de nobre nascimento mais adequadas. Olhe pela janela, Louis o interrompeu, sua voz calma mas carregada de autoridade. Veja como nosso povo próspera, mesmo em tempos tão difíceis. Desde que Sophie chegou, este castelo ganhou nova vida. A verdadeira nobreza não está no sangue, mas nas ações. E ela trouxe mais dignidade para estas paredes do que qualquer título poderia conferir. As cartas de protesto que chegavam dos nobres vizinhos eram educadamente respondidas e depois esquecidas. Em uma época onde muitos senhores feudais mal conseguiam alimentar seus servos, Saint-Michel destacava-se como um exemplo de força e prosperidade. Os mercadores dependiam de suas rotas seguras, os aldeões buscavam sua proteção, e mesmo os nobres mais críticos não podiam negar que precisavam mais de sua aliança do que ele das deles.
A oposição inicial foi se dissipando como névoa sob o sol da manhã. Afinal, quem ousaria desafiar um homem que não apenas sobrevivera às piores batalhas da guerra, mas também mantivera suas terras intactas durante a devastação da peste? Em seus domínios, a palavra de Louis era lei, uma lei construída não apenas com poder, mas com justiça e proteção para todos que viviam sob sua tutela. E agora, pela primeira vez em muitos anos, o poderoso conde havia encontrado algo mais precioso que todas as suas conquistas: um amor capaz de curar as feridas que a guerra deixará em seu coração. No quarto preparado para a noiva, Sophie tremia levemente enquanto as criadas ajustavam os últimos detalhes de seu vestido. O tecido azul claro, da cor exata de seus olhos, fluía como água ao redor de seu corpo esguio. Seus longos cabelos dourados haviam sido parcialmente presos com fitas de seda branca, deixando alguns cachos soltos emoldurando seu rosto. Uma delicada coroa de flores silvestres completava o arranjo, transformando a antiga cozinheira numa visão etérea de beleza e graça natural. Quando as portas da capela se abriram, o sol da manhã atravessava os vitrais, criando um caleidoscópio de cores que dançava sobre o chão de pedra. Louis, em seu traje formal de conde, sentiu seu coração parar por um momento ao ver Sophie. Ela caminhava pelo corredor com uma dignidade que nada tinha a ver com títulos ou posição social. Era a nobreza natural de um coração puro e amoroso. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que selou sua união foi ao mesmo tempo terno e profundamente emotivo, arrancando aplausos espontâneos dos presentes. O sol parecia brilhar ainda mais intensamente através dos vitrais, banhando o casal em luz multicolorida. O banquete que se seguiu foi uma celebração de alegria e abundância. Sophie havia supervisionado pessoalmente cada prato, garantindo que cada sabor contasse uma parte de sua história de amor. O salão principal do castelo, antes tão austero, estava transformado com guirlandas de flores e dezenas de velas que criavam uma atmosfera mágica. Conforme o dia dava lugar à noite, a ansiedade começou a crescer no coração de Sophie. Quando finalmente se retirou para se preparar para a noite de núpcias, suas mãos tremiam levemente enquanto as criadas a ajudavam a trocar o vestido de noiva por uma delicada camisola de linho branco. Os aposentos do conde haviam sido preparados com esmero para aquela noite especial. Velas perfumadas com essências de lavanda e jasmim iluminavam o ambiente com uma luz dourada e tremeluzente, criando sombras dançantes nas paredes de pedra. Pétalas de rosas brancas espalhavam-se sobre os lençóis de linho fino. Louis esperava por Sophie com uma mistura de desejo e ternura. Sabia que precisaria de toda a sua experiência e sensibilidade para tornar aquela primeira noite inesquecível para sua jovem esposa. Quando ela entrou no quarto, tímida em sua camisola branca, ele sentiu seu coração acelerar com a visão de sua beleza inocente. "Venha", ele sussurrou suavemente, estendendo a mão para ela. Sophie atravessou o quarto com passos hesitantes, suas faces rosadas pelo nervosismo e pela expectativa. Louis a puxou gentilmente para seus braços, iniciando uma dança lenta ao som distante da música que ainda ecoava do salão. Seus lábios encontraram primeiro o pescoço dela, roçando beijos suaves como plumas enquanto suas mãos experientes deslizavam pelas costas de Sophie em carícias tranquilizadoras. Ela estremeceu em seus braços, entregando-se gradualmente às sensações novas que ele despertava. Os beijos de Louis tornaram-se gradualmente mais profundos, mais intensos. De seu pescoço, seus lábios traçaram um caminho até encontrar a boca de Sophie. O que começou como um roçar delicado transformou-se em algo mais ardente. Sophie sentiu-se derreter sob aqueles beijos que a ensinavam uma linguagem nova e intoxicante. Louis a beijava com maestria,
alternando entre toques suaves e momentos de paixão mais intensa que faziam o corpo dela vibrar com sensações desconhecidas. Suas mãos grandes e quentes deslizavam pelos braços dela, provocando arrepios por onde passavam. Sophie descobriu-se respondendo instintivamente, seus dedos entrelaçando-se nos cabelos escuros dele. O ar entre eles ficava cada vez mais denso de desejo. Louis podia sentir o coração de Sophie batendo acelerado contra seu peito, enquanto ela se rendia cada vez mais àquele turbilhão de sensações novas. Seus beijos agora tinham gosto de promessas e descobertas, cada momento mais profundo que o anterior. Louis percebeu o leve tremor que percorria o corpo de Sophie, o modo como ela às vezes se retesava em seus braços. Afastou-se levemente para olhar em seus olhos, encontrando neles uma mistura de desejo e apreensão. Você está tremendo, meu amor, ele sussurrou, tocando seu rosto com infinita ternura. Não tenha medo. Jamais faria algo para machucá-la. Sophie fechou os olhos, inclinando-se contra a palma da mão dele. Não é medo de você, ela murmurou. É que tudo é tão novo, tão intenso. Louis sorriu com doçura, seus dedos traçando o contorno delicado do rosto dela. Temos toda a noite, toda a vida pela frente. Nada precisa ser apressado. Seus lábios encontraram a testa dela, depois suas pálpebras fechadas, as maçãs do rosto, num caminho de beijos tão leves quanto o roçar de plumas. As mãos dele deslizaram por suas costas em carícias tranquilizadoras, e Sophie sentiu-se relaxar gradualmente sob seu toque experiente. Os beijos voltaram a se aprofundar, mas agora havia neles uma nova delicadeza, uma promessa silenciosa de cuidado e proteção. Louis conduziu-a lentamente até a cama, sem interromper os beijos que agora tinham a doçura das promessas futuras. A luz das velas dançava sobre eles, criando sombras douradas em sua pele. Com gestos suaves, ele começou a desfazer os laços da camisola dela, seus lábios seguindo o caminho que suas mãos traçavam. Sophie estremeceu ao sentir os beijos dele em seu ombro descoberto, um calor desconhecido espalhando-se por seu corpo. Louis murmurava palavras doces contra sua pele, cada toque, cada carícia cuidadosamente planejada para despertar seus sentidos. A camisola deslizou suavemente até o chão, e Sophie instintivamente cruzou os braços sobre o peito, seu rosto em chamas. Louis segurou suas mãos com delicadeza, afastando-as gentilmente. Você é linda, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Perfeita! As mãos experientes dele percorriam seu corpo com reverência, despertando sensações que ela jamais imaginara possíveis. Sophie arqueou-se ao seu toque, surpresa com as próprias reações, com o desejo que crescia em seu ventre. Louis a deitou suavemente sobre os lençóis de linho, onde pétalas de rosa branca perfumavam o ar. Seus beijos desciam pelo pescoço dela, explorando cada centímetro de pele como se memorizasse um mapa precioso. Sophie ofegava suavemente, suas mãos hesitantes encontrando os ombros largos dele, maravilhada com a força contida que sentia sob seus dedos. Confie em mim, ele sussurrou contra sua pele, enquanto suas mãos e lábios continuavam sua doce exploração. Cada toque era uma descoberta, cada carícia um despertar de sensações que faziam Sophie tremer e suspirar. Louis a guiava com ternura por esse caminho de descobertas, seu próprio corpo respondendo ao menor suspiro dela. O medo inicial de Sophie foi sendo substituído por um desejo ardente que ela nunca havia experimentado. Suas mãos, antes tímidas, agora exploravam o corpo de Louis com crescente ousadia, incentivadas pelos murmúrios de aprovação dele. Olhe para mim, meu amor, ele pediu suavemente, sua voz rouca de desejo. Quero ver seus olhos enquanto a torno minha.
Quando seus olhares se encontraram, repletos de amor e confiança, Louis a possuiu com delicadeza infinita, atento a cada reação dela. O desconforto inicial logo deu lugar a ondas de prazer que Sophie jamais imaginara possíveis. Os primeiros raios do sol entravam timidamente pelas frestas das cortinas quando Sophie despertou nos braços de Louis. Seu corpo doía suavemente, uma lembrança doce da noite de amor que haviam compartilhado. Ele já estava acordado, observando-a com olhos cheios de adoração enquanto seus dedos traçavam padrões suaves em suas costas nuas. "Bom dia, minha condessa", ele sussurrou, beijando-a suavemente na testa. Sophie sorriu, aninhando-se mais contra seu peito. O calor dele era reconfortante, e o perfume que emanava de sua pele misturava-se com o aroma das rosas que ainda perfumavam o quarto. "Ainda parece um sonho", ela murmurou. "Um sonho do qual nunca quero acordar", Louis respondeu, seus dedos entrelaçando-se nos cabelos dourados dela. "Você transformou meu mundo, Sophie. Trouxe cor para minha vida quando só havia sombras." Ela ergueu o rosto para olhá-lo, seus olhos azuis brilhando com amor e promessas. "E você me deu um lar, um propósito maior do que jamais sonhei. Este é apenas o começo", ele prometeu, puxando-a para mais perto. "Vamos construir uma vida juntos, fazer de Saint-Michel não apenas um castelo, mas um verdadeiro lar. Seus jardins de ervas crescerão, assim como nosso amor. E nossos filhos brincarão nesses jardins", Sophie completou suavemente, corando ao fazer tal declaração. Louis sorriu, um sorriso tão radiante que parecia iluminar todo o quarto. "Nossos filhos", ele repetiu com reverência, sua mão deslizando para repousar sobre o ventre dela. "Que terão sua força e bondade. E sua nobreza de coração", ela acrescentou, inclinando-se para beijá-lo. O sol subia no horizonte, banhando o quarto com sua luz dourada, enquanto o novo conde e sua condessa compartilhavam promessas de um futuro que construiriam juntos. Em Saint-Michel, uma nova era começava, uma era onde o amor verdadeiro provara ser mais forte que tradições, mais poderoso que preconceitos, mais duradouro que qualquer título de nobreza. E nos anos que se seguiriam, todos que visitassem o castelo falariam não apenas de sua grandeza ou de suas muralhas imponentes, mas do amor palpável que preenchia seus salões, do riso das crianças que ecoava em seus corredores, e do aroma das ervas do jardim que Sophie nunca deixou de cultivar, um lembrete constante de que as histórias mais belas são aquelas escritas pelo coração. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.